Pois é, quero aqui registrar as participações, as presenças, sempre aqui, pastor Rogério, que já deu recado, pastor Rogerinho, bom dia, e pastor Guerra, bom dia, pastor. Bom dia. Foram bem de final de semana? Graças a Deus. Ah, que bom. Só registrando aqui algumas participações, a Vânia, de Belo Horizonte, quer participar da promoção, já está participando. A Jane falou que eu estou ligada aqui no De Tudo Um Pouco e gostaria também de ganhar aí o livro na promoção. Está participando também, Jane. Maria Aparecida, que o Senhor continue abençoando essa equipe, né, com o poder e a graça do Senhor. Eu gostaria de participar da promoção, já está participando. E outro da Luciana de BH, né? Eu gostaria de concorrer à camisa. Ela até falou assim da camisa, estou orando por você. Só que a Estou Orando por Você já foi sorteada semana passada. Essa semana é a do pastor Hudson Meira. Mas se você quiser adquirir a camisa aí, você pode ligar no 8475-3664, 8475-3664, 31 e adquirir aí a sua camisa. E Nilda Alves, o programa está muito bom, eu estou aqui assistindo, quero concorrer aos brindes, também já está participando. E hoje, né, o tema no quadro Clínica da Alma, nós vamos falar sobre a murmuração e os seus efeitos. Acho que a gente pode explicar o que é murmuração, né? Sim. Que palavrão que é esse? Vamos começar pelo começo. É verdade. Vamos ler o texto aqui, né? Fala assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 1 Coríntios 10, de 9 a 10, fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. A murmuração é um dos pecados mais comuns entre o povo de Deus, muitas vezes por não notar a gravidade que isto tem e o mal que atrai. Murmurar, conforme o dicionário, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, tomar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Então é bem pesado. E Deus, né, no deserto ali, ele pegou firme com os murmuradores, né? Então é um tema assim que muitas vezes a gente não nota, mas muitas vezes nós estamos murmurando, como diz o texto aqui, em voz baixinha, e até com a mente, até com os pensamentos você está murmurando, reclamando de alguma coisa ou achando alguma coisa ruim e não olhando os benefícios que você tem em cima disso que está acontecendo na sua vida. Não é? Uma coisa que o pastor Márcio, assim, normalmente ele fala, ele diz que murmurar é como dizer que se eu estivesse no lugar de Deus eu faria diferente. Né? Então eu faria tudo diferente, não seria nada dessa forma. Né? E assim muitas vezes é a atitude nossa diante de outras circunstâncias, diante das pessoas, diante da igreja, em casa, no trabalho. Né? Quando nós começamos a murmurar, quando nós começamos a falar mal de alguém, na realidade a gente está querendo dizer porque se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu faria muito melhor ou de uma forma muito mais eficiente. Então esse é um princípio que traz extremamente, assim, graves danos, não é? E a palavra de Deus é muito, assim, muito forte a respeito da murmuração. Nós temos muitos textos que falam sobre murmuração e todos aqueles que murmuraram tiveram as consequências na sua vida, né, a respeito disso. Mas uma das coisas importantes é que nós precisamos entender que a murmuração, ela parte por esse sentimento no nosso coração, um sentimento de insatisfação, um sentimento de rebeldia, não é? Falta de fé muitas vezes, que leva-nos a sermos murmuradores e sermos pessoas críticos, não é? Muitas vezes com uma carga efetiva de injustiça, não é? Fazemos muitas vezes julgamentos que muitas vezes são julgamentos apenas pela nossa ótica, pelos nossos olhos, e nos tornamos pessoas extremamente injustas diante das outras pessoas. E o Senhor, na realidade, Ele pesa realmente os nossos corações a respeito disso, e esse é um desafio para todos nós, né, Rogério? E uma coisa muito interessante que a gente pode observar, que
muitas vezes a murmuração ela acaba se transformando até mesmo num hábito. Isso. A pessoa ela acaba murmurando sem nem perceber que aquilo que ela está fazendo é murmuração, que ela fica tão automatizado e nada para ela passa a ser bom, nada para ela é satisfatório e ela desenvolve esse hábito que muitas vezes, no contexto que a gente vive, é extremamente trabalhoso, em alguns casos, a gente fazer com que a pessoa mude esse tipo de comportamento. Então, ela é uma situação que em muitos momentos ela é repetitiva, ela vira um hábito comportamental e a pessoa precisa sair de debaixo, não somente dessa atmosfera, mas ter uma mudança de atitude. Eu fiquei pensando na hora que você estava falando, é um pecado, né? Ele é pecado. Murmurar é pecado. Eu acho que isso às vezes não é muito... Parece que as pessoas não entendem muito isso. Como que vocês veem isso? A pessoa não entender que é pecado. É o que o pastor já colocou aqui, né? A pessoa tentar se colocar no lugar de Deus e falar que Deus não fez bem feito. Então ele está quebrando ali. Primeira coisa, ele está deixando de amar, né? Porque ele começa a murmurar, reclamar das coisas. Deus não fez isso aqui bem feito. Então já está quebrando. Eu creio que ele já é quebrar com Deus, não é? E outra coisa, reclamar de Deus. Sendo que Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, até a correção de Deus é boa, porque vai nos ensinar lá na frente sobre aquilo que nós estamos fazendo de errado. Então eu vejo por esse ponto aí também a área pecaminosa. Uma questão com relação ao pecado, Carol, quando nós olhamos principalmente o texto que o pastor Guerra leu de 1 Coríntios, ele está fazendo uma referência ao povo no deserto. Então, o apóstolo Paulo ele faz uma referência nesse texto de 1 Coríntios a duas situações. Uma, quando o povo foi mordido pela serpente, e o outro, quando o povo morre. Então o povo é destruído. Quando nós olhamos por essa ótica de que a murmuração ela traz morte para nós, ela gera morte em nós. E aí, gente, não é somente morte espiritual. A murmuração, em vários momentos do povo no deserto, ela trouxe morte física. Exatamente. E é exatamente isso que nós, quando pensamos na murmuração como um pecado, nós devemos levar em consideração que é um pecado e que tem consequências muito danosas. Quando você colocou, né, a questão, a murmuração é um pecado. E, tipo assim, mas a gente não toma conta de que murmurar é pecado, a gente não se dá conta disso, né? E realmente essa é a ideia no geral. Nós, às vezes, olhamos muito para pecados num aspecto que são pecados visíveis e colocamos esses pecados em uma classificação maior. Pecadinho, pecadão. Exatamente. Mas eu posso cometer, senão? Mas quando nós olhamos pelas consequências desses pecados, e aí, de acordo com o próprio texto do apóstolo Paulo e a experiência do povo de Israel, nós vamos ter que colocar a murmuração lá no topo da nossa lista. Exatamente. Junto com alguns pecados que nós normalmente abominamos, tipo, homicídio, repelimos. Exatamente. Né? Pecados em relação a área sexual, que normalmente no nosso contexto de igreja, né, na área moral, ela gera um desconforto, né? Mas aí a gente fica desconfortável por uns pecados desse tipo, mas não se sente desconfortável com os pecadinhos, como os pecadinhos, entre aspas, como a murmuração, por exemplo. E quando nós olhamos as consequências disso, e nós vamos no decorrer dessa semana falar sobre as consequências, os efeitos que a murmuração faz,
a gente vai ver que não é um pecadinho. Ele é realmente um pecado que está no nosso meio, que nós não damos a ele o determinado nível de importância que ele tem. Não é que não tenha distinção de pecado diante de Deus, mas as consequências que ele traz são consequências muito danosas. Agora, por que a murmuração ela é considerada pecado? Porque ela está diretamente relacionada à ingratidão. Com certeza. Isso. E aí, por quê? Uma pessoa ingrata, ou seja, automaticamente isso está associado a Deus, não é? Então, imagina que o texto, olha só o que diz Números 14, versículo 26, diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? É uma pergunta, né? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, diz o texto. Não é? Claro, né, a figura de Moisés e tudo mais, ou seja, mas falavam de Moisés, mas assim, como que Deus permite que a gente seja retirado do Egito e trazido aqui para o meio do deserto? Nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer de sede, nós vamos morrer de fome, nós vamos morrer diante dos inimigos, não é? Então, a murmuração está diretamente relacionada à questão da ingratidão. E um coração ingrato, então é um coração que não se satisfaz diante das coisas que o Senhor dá. Porque quando eu reclamo do meu trabalho, ao mesmo tempo eu estou dizendo que Deus não me ama o suficiente, porque não me dá condições de um emprego melhor. Né? Quando eu reclamo do meu chefe, eu estou quebrando um princípio que eu devo de orar pelas autoridades, não é? Que eu tenho que abençoar as autoridades, e eu estou murmurando. Quando eu recebo o meu salário, eu olho assim, nossa, tão pouco, isso aqui não vai dar para nada, é uma porcaria, e vai falando essas coisas todas. Costuma até ministrar, né? Que miséria, né? Que miséria. Ministra até contra a vida, então, a própria vida. Fruto do nosso trabalho, ou seja, eu tenho que abençoar, dar graças a Deus por esse salário, louvar o Senhor por essa provisão, não é? E ao mesmo tempo ser obediente à palavra de Deus, e, ou seja, ofertar, devolver 10% de tudo aquilo que eu recebo. Enfim, um coração ingrato, ele é um coração assim, é difícil você lidar com pessoas ingratas, que não conseguem ver a boa mão do Senhor nas mínimas e nas macro coisas. Você falou até que é difícil. Como que a gente deve lidar, então, com esse tipo de pessoa? Porque às vezes alguém está assistindo e fala, nossa, eu convivo com um murmurador o tempo inteiro, e às vezes é difícil você não se contaminar com uma pessoa que murmura o tempo inteiro. Como que a gente pode, né, blindar, assim, para ser a palavra, assim, para que você não entre nessa e comece? Porque a gente começa a observar que tem pessoas que começam a mudar comportamentos de tanto conviver com outros assim.